Bom, a primeira coisa é que você não precisa de um cronograma 6 meses, você precisa de um cronograma de 5 meses, porque você precisa deixar um mês antes do Enem para fazer um monte de revisão e questão. E na data de lançamento desse vídeo, faltam 25 semanas para a provável data do Enem, porque ainda não tem uma data oficial. Então você pode começar esse planejamento até segunda-feira da próxima semana e fazer o cronograma em 20 semanas. Então nesse vídeo eu vou distribuir por alguns dias de graça o cronograma anual do canal, vou te ensinar a transformar esse cronograma em um cronograma para 20 semanas e no final do vídeo eu vou te falar como usar esse cronograma para conseguir estudar direitinho até a data. Então vamos lá, começando com a distribuição do cronograma. Até a data que eu colocar no título, eu vou distribuir o cronograma sem custo nenhum pelo Instagram. Você vai me passar 3 palavras que eu vou falar nesse vídeo. Você me passa as 3 palavras lá no Instagram e eu te devolvo de graça o cronograma. Quando você receber o cronograma, você precisa fazer o download dele e salvar ele em algum lugar, porque depois da data eu vou tirar do ar. E se por um acaso você já pegou o cronograma anual, você não precisa pegar de novo, é o mesmo cronograma que eu vou te ensinar a organizar para você conseguir fazer em apenas 5 meses. E se você chegou atrasado nesse vídeo ou perdeu o material, você tem a oportunidade de comprar uma versão melhorada desse material, que é a versão Ultra, eu vou deixar o link na descrição. Aí a vantagem dessa versão Ultra é que além do material básico que eu vou estar distribuindo de graça, você vai ter mais 150 macetes dentro do material, e a ideia é esses macetes te ajudarem durante o estudo, para você ter umas dicas de prova, para ver como estudar cada um dos assuntos, e fora isso tem o ranking dos blocos que mais caem no Enem, para você poder priorizar um pouco melhor o seu estudo. E aí a primeira palavra que você precisa me passar lá no Insta para conseguir o cronograma é a palavra cronograma. Então vamos para como você vai reorganizar o material para conseguir fazer em 20 semanas ou 5 meses, para você ter um mês de folga até o Enem. O material tem ao todo 169 blocos temáticos sobre as matérias que caem no Enem para você estudar. Em teoria, se você vê esses 169 blocos, você está preparado para a prova, claro que aprendendo direitinho cada um deles e treinando muita questão de cada um deles. E esses blocos foram pensados para que uma pessoa que tem uma base média consiga fazer cada um deles em cerca de 4 horas ou um período do dia. Então, ou uma manhã ou uma tarde, cada um dos blocos. Mas tem alguns blocos, e eles estão destacados no cronograma, que são mais demorados, que em teoria você precisaria de 2 períodos para conseguir fazer esses poucos blocos. Então, ao todo, para fazer o cronograma inteirinho, em detalhes, você precisaria de 196 períodos. Mas para você ter uma folguinha semanal, seria muito período até a prova, e o ideal aí, faltando esses 6 meses para a prova, é você usar uns 180 períodos. Para transformar o cronograma de 196 períodos para 180, que seria o mais ideal para você ter uma formação quase completa, você vai eliminar do cronograma os blocos que estão marcados como raros, ou seja, quase nunca caem no Enem ou não caem no Enem, são cerca de 10 blocos. E fora isso, para linguagens e para geografia, os blocos que estão marcados como demorados, ou seja, que você faria em 2 períodos, você vai fazer em apenas um período. E assim seu cronograma passa a ter apenas 180 períodos. E aí como que você vai fazer? Por semana, para conseguir fazer em 20 semanas esses 180 períodos, você vai ter que fazer 9 por semana. Ou seja, você tem que fazer 2 blocos de segunda a quinta e um bloco sexta-feira, e você ainda fica com metade da sua sexta-feira livre para fazer revisões e tirar alguns atrasos. Então o cronograma fica bem parecido com o anual. No anual você teria a sexta-feira inteira livre para tirar atraso e fazer revisão, e nessa versão do cronograma você só vai ter metade da sexta-feira livre. Então continua um formato muito viável de se fazer. Lembrando que você precisa deixar de lado os blocos que estão marcados no cronograma como raros e fazer em apenas um período os blocos de linguagens e geografia que estão marcados como demorados. E aí, se sobrar um tempo, você pode estudar esses blocos marcados como raro, e se você tiver muito mais facilidade em outras matérias diferentes de linguagens e geografia, você pode trocar e fazer para linguagens e geografia os blocos demorados em 2 períodos e fazer em apenas um período blocos demorados de outras matérias. Aí é com você. Então a sua semana vai ficar bem simples. De segunda a quinta, 2 blocos por dia, sexta-feira apenas um bloco. Se isso for demais para você, ou porque você trabalha, ou porque está fazendo outro curso em paralelo, ou porque está no ensino médio ainda, você pode mudar um pouco a sua agenda, mas sempre tendo em mente que você precisa fazer 9 blocos por semana.
Então você pode fazer um bloco por dia de segunda a sexta, o que daria 5 blocos, e no final de semana fazer os 4 blocos que faltam. E fazendo dessa forma, você também conseguiria fazer os 180 períodos até um mês antes da prova, só que é um pouco mais difícil porque você tem que usar o seu final de semana, e na agenda tradicional, a primeira que eu te falei aqui, você consegue fazer nesses 6 meses só usando de segunda a sexta, e sexta-feira ainda sobra meio período para você fazer outras coisas. E aí, para esse mês final, depois que você acabar o estudo, eu solto normalmente um cronograma de um mês para você ter uma revisão mais programada, mais organizada. Então você ativa a sua notificação para não perder no final do ano o cronograma de um mês, que ajuda bastante, mas o ideal é você tentar construir uma base até essa revisão final, para essa revisão final ser muito mais proveitosa. Então vamos lá, a segunda palavra que você tem que me enviar no Insta é a palavra semestral. Então vamos falar agora como que você vai usar esse cronograma para estudar no dia a dia para conseguir aí construir essa base durante o ano. E se você é uma pessoa que tem bastante tempo para estudar, que está exclusivamente estudando para o Enem, recentemente eu fiz um vídeo com 25 dicas para você otimizar sua rotina, e é um vídeo especialmente para quem quer um curso mais concorrido, que você vai tirar muito mais proveito do seu estudo. Mas o básico para usar o cronograma e para estudar para qualquer prova é você ter em mente o seguinte: você tem tantos blocos para estudar até a prova e você precisa ir melhorando aos poucos em cada um dos blocos para chegar com uma bagagem boa o suficiente para conseguir fazer a prova. Então, seu pensamento tem que meio que afunilar para estou melhorando em cada um desses blocos, e ao longo do tempo você vai acumulando blocos. Para melhorar em cada um dos blocos, você precisa ver a parte teórica, treinar bastante questão e fazer revisão eventualmente para não esquecer aquilo que você aprendeu. E aí o jeito que você vai ver teoria, o tanto de questão que você vai fazer e o tanto de revisão que você vai fazer depende do tempo que você tem e da sua necessidade em cada um dos blocos. Se você já sabe muita coisa sobre um bloco, você precisa ver menos parte teórica e fazer bem mais questões e revisão. Agora, se você ainda não tem base nenhuma, você vai precisar se virar um pouco mais na parte teórica e ver qual modelo de como aprender funciona melhor para você. Se são videoaulas, se é ler apostila, e aí você tem que ir atrás, não tem um caminho tão simples para aprender do zero, mas você tem que ter em mente que é um bloco por vez. Como que eu aprendo cada um dos blocos, e aí você vê como que o seu cérebro funciona melhor para aprender cada um dos assuntos. E aí uma coisa que ajuda bastante, mas está na versão paga, que é o Ultra Cronograma, que eu vou deixar o link na descrição, é o ranking dos blocos mais importantes, porque os blocos menos importantes você pode gastar menos energia, mas você não pode ir para a prova do Enem sabendo pouco dos blocos mais importantes, porque os blocos mais importantes caem bem mais na prova, que todo ano vai ter questão. E esse sim, é bom você perder bastante tempo na parte teórica e treinar bastante questão, mesmo que você tome um pouco de tempo dos blocos menos importantes. E aí, para todas as partes do seu estudo, tanto para a parte de planejamento, para a parte teórica, para a parte de questões, você tem alguma opção de graça de como fazer isso, que é o que eu falei no último vídeo do canal, que eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para ele. Então, se você está tendo dificuldade para pagar uma plataforma, um curso, não deixe de dar uma olhada naquele vídeo. E aí, a última palavra para você pegar o material no Instagram hoje mesmo é a palavra Lumber. Você manda as 3 palavras, eu te devolvo o material até o dia que eu coloquei no título desse vídeo. Então, por hoje é isso. Eu espero que o material te ajude, eu espero que você consiga se planejar e estudar nesses 6 meses. Vou deixar o link aqui de como estudar de graça e boa sorte!